novo. Ei, É o quê? olha o que está vendo com a pasta do 14. Ah, tá fazendo o quê? Não, o que é que se passa? Basta andar sozinho. 14. Não. Não esqueceste de ler, né? Vou esquecer por quê? Beleza. República de Angola, Ministério do Ensino Superior. Vê, eu sou licenciado. Ué, já estás a me estressar sério mesmo. Sou licenciado, eu. Vai fazer o quê? Vem, eu sou licenciado. Vou chamar a polícia para te prender, seu cu. Estás a me estressar sério mesmo. Não passasse assim, esses comportamentos são feios, meu irmão. Vê, São feios. eu cheguei em casa, Deixa você já disso, comeu? Maria. E se passa que agora eu sou licenciado, você não pode me cumprimentar assim. Che, nem Esse sei. tipo de saudação tem que ser com vossos amigos de lá do bairro. Epa. Agora eu sou da City, cidade. Não adianta falar assim. Você não tá na cidade. Tudo bem, meu nego? Nunca mais te vi. Estamos aqui no bairro. Sempre boela.